e o áudio não funcionou. Eu agora fiz um teste, o áudio funcionou, então eu vou fazer algumas referências de qual foi o critério que eu utilizei para fazer essas operações. Eu aqui estou na Cotex, utilizando o tempo de M5, então eu faço minhas marcações nos suportes e resistências. Estou utilizando o MACD e estou utilizando o fractal. O MACD, quando ele cruza essa linha verde com confluência com o fractal, você observa que aqui em cima tem um fractal indicando descida, né? E ele aqui, ó, cruzou indicando descida. E em paralelo a isso, eu utilizo essas duas linhas móveis, que é a EMA 5 e a EMA 2. A amarela é a 2. Elas também, quando cruzam, dá um bom indicativo. Então eu utilizo, nesse caso específico, o MACD, o fractal, as minhas marcações de suporte e resistência e as linhas móveis, médias móveis. No caso específico aqui, eu operei OTC, né? Operei OTC. Fiz uma entrada aqui de 9 euros. Não é? Fiz uma entrada de 9 euros. Observei que eu tinha um fractal em cima indicando descida. Observei que a linha amarela cruzou a linha verde indicando descida. Observei aqui que a linha verde estava para baixo. E quanto mais ele abre a boquinha aqui do jacaré, melhor, significa que você está no caminho certo. Então eu fiz essa entrada com 9 dólares, ou 9 euros, né? E ele correspondeu. Eu aqui cometi um erro, porque eu não botei aqui para 5 minutos. Eu botei o tempo aqui 5 minutos da vela, mas aqui eu deixei 1 minuto. Então por isso foi tão rápido, ó. Eu até estranhei, digo, já terminou a operação? Então foi desatenção de minha parte. Mas mesmo assim eu continuei nesse ativo, que é o Euro GBP, né? Observando o comportamento, porque eu entendia que ainda ia existir 3 minutos e pouco dessa vela, mas mesmo assim eu adotei o critério de fazer a operação uma vez em cada ativo. Então, observe que eu mudei para esse outro ativo, né? Eu continuo nele, né? Euro GBP. Vamos ver. Aí nesse ativo aqui, o que é que ele estava formando? Ele fez uma sequência, né, de velas vermelhas. Eu sempre defendo o fluxo, né, nas operações de OTC. Então aqui eu estava tendo a seguinte situação. Eu estava tendo descida, o MACD apontando para baixo, mas aí o que é que surgiu aqui? Esse fractal aqui indicando mudança de tendência. Então o que é que eu fiz? Passei a fazer novas marcações de suporte e resistência e fiquei aguardando. Mas a tendência forte dele é de descida, né? Como aqui eu já estou operando no tempo de M1, a operação anterior eu operei no tempo de M5. Ele aqui fez um candle verde, né? Então o que é que ocorria nesse momento? Estava indeciso, ou seja, ele estava começando a lateralizar, mas aqui houve um rompimento. Então o único empecilho aqui estava sendo o fractal, mas eu acreditei muito na força da tendência e fiz aqui uma entrada com 15 euros. Nessa entrada de 15 euros,
Veja que ele oscilou um pouco, mas eu tinha aqui as médias móveis apontando para baixo, eu tinha aqui o MACD apontando para baixo, então existia uma grande probabilidade nesse tempo de M1 vir a ser assertiva a operação. Então observe que nesse momento ele começa a descer, né? Eu entrei aqui com 15 euros. Na realidade eu operei todos os dois do mesmo ativo, né? Agora eu lembro o que é que aconteceu. Vou revisar. Como no tempo de M5 esse ativo, deixa eu fazer uma pausa aqui nele. Como no tempo de M5 esse ativo, eu entrei logo no início com 1 minuto e ele tinha uma tendência de descida, então eu faço muitas comparações do tempo de M5 com M1. Então eu entendia que no tempo de M1 esse gráfico iria tender a continuar descendo, porque na minha concepção no tempo de M5 ele iria chegar aqui nesse suporte. Então fiz essas duas operações, aí fui verificar que fazendo as contas e convertendo, aqui já estava dando mais de 100 reais. Então eu optei por não fazer mais nenhuma operação. Quer dizer, eu estou iniciando um processo que se chama de virada de chave, né? Tanto operando OTC, OTC eu estou operando com os conhecimentos que eu fui adquirindo, e operando durante a semana no mercado aberto, eu estou operando com o auxílio da linha dourada, que eu já tenho vídeos aí anteriores falando sobre a linha dourada. Então nesse vídeo eu também fiz um resumo. Aqui está o resumo, até o dia 30/4, né? Eu fiz essas operações, no caso aqui eu fiz operações de OTC na IQ, né? Eu fiz 9 entradas, 5/4, então observe que eu ainda erro muito. Se bem que eu estou conseguindo justamente o que? Na hora que eu erro, eu boto um valor maior e aí consigo superar a perda. Aqui você observa que eu perdi 40, perdi 20, aí na outra eu fiz uma entrada mais arrojada, né? Quer dizer, aí consegui superar o prejuízo. Dessa forma, eu estou conseguindo fazer com que o dia termine positivo. Por exemplo, uma análise dessa semana, eu saí negativo um dia com 40 reais, os outros dias todos eu saí positivo, oscilando entre 100 e poucos reais a 200 e poucos reais. Então, o OTC eu opero muito o fluxo, né? A continuidade. O critério que eu tenho utilizado para operar OTC por exemplo, aqui mesmo, o que é que teve? Teve um engolfo, né? Essa vela. Aqui eu já tinha terminado de operar, mas só citar um exemplo que eu estou vendo aqui, essa formação gráfica. Fez um engolfo, a próxima vela aqui confirmou o engolfo. Então essa daqui há uma forte tendência de subir. Observe que ela abriu aqui, ó, com um gap de baixa, tá vendo? Abriu com um gap de baixa. O risco que ela tinha de descer era grande, mas o que é que nós tínhamos aqui? Ó, o cruzamento das médias móveis. Eu uso a mesma numeração que eu uso na IQ, EMA2 e EMA5. Usei aqui o MACD, tá vendo? Tudo cruzando para cima. Então aqui é uma operação que se eu tivesse feito, esse é o meu operacional em OTC. É o que? O engolfo, confirmação e entrada. Ele não tem funcionado bem na binômio. Na binômio eu andei tomando uns loss. Mas na Cotex, na IQ e na Olympus ele funciona bem. Agora, não utilizo ele em topos máximos e fundos máximos. Há um risco da gente não sair vitorioso na operação.
Então aqui eu fiz um resumo, né, do dia. E depois eu fiz um resumo do resultado do mês. Então na IQ eu tive um ganho de mais de 60% da banca. Na Olympus Trade também eu tive um ganho de quase 100% da banca. E na Cotex eu também tive um ganho em torno aí de uns R$ 500. Então se for computar tudo, quer dizer, foi o primeiro mês que eu saí positivo, um alerta, né? O primeiro mês que eu saí positivo nesse mercado, depois de muito estudo. Quer dizer, eu venho batalhando nesse mercado há 2 anos e sei operar, mas o que me atrapalha muito é o emocional. Então, uma coisa que eu aprendi, como eu estava dizendo, o que está levando à consistência? Se especializar em um operacional. Eu assisto muito os vídeos dos traders que ganham muito dinheiro e passei a observar que um dos operacionais que eles mais usam é o pullback. Então eu comecei a me especializar no pullback. E aí vi um trade questionando o pullback, que às vezes o pullback ele rompe e não funciona. E enaltecendo o engolfo. Aí eu fui observar o engolfo. Fui observar o engolfo. E o engolfo, ele se repete muito. Olha aqui, ó. Aqui teve o engolfo. Essa vela aqui engolfou essa. Confirmou. E aqui, deu o win, tá vendo? O engolfo, ele confirma. Aqui, ó. Outro engolfo. Ó. O engolfo confirmou, deu o win. Então, é um operacional muito bom, tanto no mercado aberto como em OTC. Então, eu procurei me especializar. Eu estou me especializando mais no engolfo do que no pullback, porque eu já observei e a maioria dos gráficos ocorre com muita frequência o engolfo. Agora, não no topo máximo e nem no fundo máximo. Já tomei muito loss nessas situações. Então, quando ele estiver no topo máximo, é preferível aguardar ele começar a apresentar velas vermelhas descendo, aí é mais seguro. Então, continuando aqui, ó, se especializar em operacional. Então, estou procurando me especializar justamente nesses 2 operacionais. Na realidade, a gente aprende tudo, né? Quando a gente vai estudando o mercado, a gente aprende vários operacionais, operar LTA, LTB, suporte e resistência, figuras gráficas, ombro, cabeça, ombro, topo duplo, fundo duplo e por aí vai. Mas você tem que ter um operacional que você diga, eu sou bom nesse operacional. Esse é o que vai te dar consistência. E aqui o que é que ocorre? Eu, para auxiliar, uso a média móvel, o fractal, o MACD, traçamento de suporte e resistência e fazendo comparativos com o gráfico nos tempos de M5 e M1. Isso há muito tempo eu já venho estudando. Se vocês observarem o seguinte, o que é que ocorre? Por exemplo, eu estou aqui nesse gráfico no tempo de M1. Se você puxa ele para M5, deixa eu fechar aqui, ó. O que é que você está vendo aqui? Você está vendo aqui, ó, um fractal indicando que ele vai subir, está vendo um cruzamento aqui que vai subir, mas já está no fim do tempo de M5. Então o que é que eu faço? Venho para o tempo de M1 e observo se está tendo condição dessa vela continuar. Então aqui diz que vai subir, aqui diz que vai subir, aqui diz que vai subir. Aqui a média de 100 está dizendo que vai descer, mas observe que ele está subindo, ó, tá vendo? Então ele estaria lhe dando o quê? Um win.
Eu não vou operar, porque eu estou apenas fazendo as comparações e dizendo como é que eu estou operando, né? Mas observe aqui, ó. Ele está fazendo a pequena retração. Porque é o fim da vela de M5. Então, se a M5 estiver deixando muito pavio, aqui já abriu outra vela. Se a M5 estiver deixando muito pavio, então há uma grande tendência de que aquela vela de M1, no tempo final dela, ela faça o movimento que no M5 é uma retração, no tempo de M1 vai ser uma vela vermelha. Então aqui, ó, no tempo de M5 ele está mostrando a vela vermelha, mas essa vela está com uma forte tendência de subida. Deixa eu puxar ela aqui para o tempo de 8:10. Aqui, ó. Ele está mostrando que ela está com tendência de subida. Se você vier aqui para o tempo de M1 e te mostrar aqui, ó, que ele está encontrando uma resistência. Se ele romper a resistência, com certeza ele vai subir. Deixa eu traçar aqui uma linha aqui para mostrar. Olha, ele não rompeu, tá vendo? Quer dizer, o momento gráfico aqui ele está dizendo que vai subir, MACD que vai subir, fractal que vai subir, a média móvel vai subir, mas a média de 100 no tempo maior que está dizendo que pode descer. Então aqui o que é que eu vou fazendo? O comparativo dessas velas de M1 dentro do tempo de M5. Olha o que ela fez. Ela bateu aqui nessa resistência e desceu. Mas é uma vela que está indecisa, né? Se vai subir, se vai descer. Se você for traçar uma linha aqui, observa que ela abriu com um gap de baixa. Então, se ela abriu com um gap de baixa, ela tem uma tendência a descer. Observe que o MACD aqui está para baixo. Tem essa daqui. Tem um fractal que está dizendo que vai para cima e a média que vai para cima, mas ela está com uma forte tendência de descida. Então vamos voltar para o tempo de M1. Então você vai observar que está fazendo velas vermelhas. Olha lá, ó, abriu um fractal, fez um engolfo. Então, embora as médias móveis estejam dizendo uma coisa que vai subir, o MACD dizendo que vai subir, se ele confirmar essa vela aqui vermelha, há uma forte tendência da terceira vela ser vermelha. Só que esse gráfico ele está num momento de uma micro tendência de alta, né? Vamos deixar aqui para ver aqui o que é que vai ocorrer. Vou botar aqui uma linha aqui para a gente ter ideia. Ó, ele formou o quê? Uma vela de indecisão. Então aí a gente não entra, aguarda, né? Não entra, aguarda. Então vamos concluir aqui, ó. Então uso traçamento de suporte e resistência, fazendo comparativos com o gráfico nos tempos de M5 e M1. Estabelecer meta de preferência, um loss. Então, quando a gente toma um loss, o loss desestrutura o nosso emocional. A gente fica totalmente fora do controle. O termo é esse, fora do controle. Então, se você for decidir ainda continuar operando, é aconselhável você parar uns 15 minutos, sai do computador ou sai do celular, aguarda uns 15 minutos, depois volta e começa a analisar novamente tudo. Como eu opero 4 corretoras, às vezes vou operar na outra. Então, por exemplo, eu saí por um lote na corretora, eu vou operar a outra. E na outra eu saí bem sucedido. Então eu estou usando o critério de operar entre 6 horas da manhã e 8. 6 horas da manhã e 8. E à noite, às 19 horas que eu opero o OTC. À noite eu opero o OTC. E com isso, eu estou, como que se diz assim, engateando
a consistência. Então, fechei o mês de abril positivo, com resultado positivo. Não é esses resultados maravilhosos que a gente vê aí, né? Esse cara ganhando fortunas, mas já é um caminho, né? Fechando o mês positivo. Então, aqui, ó, gerenciar para mesmo quando está ganhando. Gerenciamento para mesmo quando está ganhando. Faltou eu dizer aqui, parar ou diminuir a mão para não perder tudo do dia. Então, por exemplo, você ganhou 20, ganhou 30, aí vai se empolgando e não impõe limite para parar. Aí de repente você perde tudo. Disciplina, seguir o estabelecido para o dia. Então você deve estabelecer, ó, hoje eu vou operar com uma entrada de X valor, eu hoje vou estabelecer tal meta, então, de preferência, um loss. No máximo 3. Fazer 3 win ou um loss e 2 win. E a próxima etapa, dentro do meu operacional, eu vou começar a operar alavancagem. O que é que vem a ser isso? Eu vou estar operando durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta. Parte do lucro que eu tiver na semana, aí eu vou fazer operações de alavancagem. Ou vou fazer assim, fiz 2 operações, deu resultado positivo, tiro o lucro de uma operação dessa e vou alavancar. Porque se eu perder na alavancagem, eu pelo menos fico com o lucro da primeira operação. Espero que vocês tenham entendido e que isso venha ajudar no meu operacional de todos vocês que me acompanham. Sucesso para todos!